às 7h30, às 8h20 da manhã. Nós estamos ainda no livro de Juízes, né? O livro de Juízes tem uma história importante, porque foi um período onde o povo de Israel estava muito rebelde, como toda a vida foi, né? E Deus tem o estado do povo de Israel, Deus tem o povo de Israel como a menina dos seus olhos, né? A quem ama muito. Então sempre queria dar o melhor para o seu povo. Mas a desobediência era imensa. Então ele, no livro de Juízes, ele não quis colocar reis. Deus não quis, porque o único rei que ele reconhece é ele mesmo. Então, os reis colocados, as monarquias humanas, sempre são falhas, sempre perseguia, sempre humilhava, e Deus não queria isso. Então, levantou juiz, homens com leis para reger o seu povo nos mandamentos, seguindo o que ele deixou para cada um dos seus amados, né, que era o povo de Israel. Mas ele veio levantando aqui juízes e levantou, durante o livro de Juízes, ele levantou 12 juízes, e em 1 Samuel, a gente vai ver depois que ele levantou mais 2 juízes, que é Eli e o próprio Samuel. Então hoje a gente vai falar do décimo juiz, né, da Bíblia. Do décimo juiz da Bíblia. Nós já falamos de Tolá, de Chefe, de Jair, e agora a gente vai falar do décimo capítulo, do décimo juiz. A gente vai falar de do juiz nós vamos falar do juiz Abissã, Elon e Abidom. Esses juízes eles tiveram poucas representações durante o seu governo, mas foi um período de 7 anos do primeiro juiz, e um período também curto dos outros 2 juízes, Elon e Abidom. Então o que é que diz aqui a palavra no capítulo 12, do verso 8? Diz assim: os juízes Abissã, Elon e Abidom, depois dele julgou a Israel Abissã de Belém. Tinha este 30 filhos e 30 filhas, e esta casou fora, e de fora trouxe 30 mulheres para seus filhos. Julgou a Israel 7 anos. Então faleceu Abissã e foi sepultado em Belém. Depois dele veio Elon, o Zebulita, que julgou a Israel 10 anos. Faleceu Elon e o Zebulita, e foi sepultado em Alijalon, na terra de Zebulon. Depois dele julgou Israel Abidom, filho de Eliel, o Piratonita. Tinha este 40 filhos e 30 netos, que cavalgavam 70 jumentos. Julgou a Israel 8 anos. Então faleceu Abidom, filho de Eliel, o Piranotonita, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. Então a gente vê aqui na Bíblia que a história
que relata os acontecimentos, é somente do capítulo 8 ao capítulo 15 do verso, né? Do capítulo 12, do verso 8 ao verso 15, que fala desses três juízes. Então os relatos deles são pequenos aqui na Bíblia, mas eles foram muito importantes para Deus. Muito importante, porque Deus levantava justamente as pessoas simples, humildes, que ninguém dava nada por ele. Deus levantava para mostrar que o poder de Deus é grande, e quando ele quer levantar, ele levanta para servir a ele quem ele quer, certo? Ele levanta quem ele quer. Então, às vezes, aos olhos humanos, a gente olha e acha que fulano, por ser uma pessoa de estatura alta, bela e de posses financeiras, pode ser o representante de uma sociedade ou pode liderar o povo, né? Mas Deus não olhava isso. Sempre ia buscar pessoas com status menor, né? Como o próprio Gideão, né? Coitado de Gideão, vivia num período lá que Israel estava em castigo, porque os amalequitas sempre vinham com o seu povo e levava toda a colheita deles, levava todas as alimentações, e eles praticamente viviam um período de fome grave. E Gideão era aquela família esquecida que estava lá, muito pobre, pouco se falava, mas ele lá na calada, trabalhando o trigozinho dele no lagar, como a palavra diz, né? Malhando lá. E quando Deus manda o seu anjo falar com ele, e ele até sussurra diante da palavra que ele iria liderar um povo de Israel para a libertação, que Deus ouviu a voz e o clamor do povo e levantou ele. Ele disse: mas logo eu, a minha família é tão frágil, tão humilde, tão pobre, eu sou o mais fraco da família, logo eu, esse tempo todinho que tu não fizeste nada ao nosso povo. Mas aí Gideão colocou Deus à prova. E Deus provou a Gideão que era ele que estava falando e que era ele que ia liderar. Então, se a gente coloca a nossa vida diante de Deus e espera o tempo de Deus, ele vai nos dar resposta. Para Deus não existe a pessoa grande que tem bens, que tem recursos e que acha que o poder está na mão dele, que o poder não está na mão de ninguém. O poder está na mão de Deus. Não somos maior nem melhor do que ninguém neste mundo. O presidente da República não é maior nem melhor do que Benedito, nem melhor do que nenhum ouvinte e nem maior. Porque foi dado a ele o poder de estar lá, porque Deus permitiu, através do seu povo. Mas também, se ele for desobediente como Saul, é dado também por Deus o poder do povo tirá-lo. E é assim em prefeito, em governador, em presidente, em uma igreja, em uma assembleia, em uma associação, em alguma ONG, em qualquer coisa na sua vida. Que para Deus, aquele que quer ser o primeiro será o último. Porque Deus olha o coração do homem. Deus não olha a parte superficial. Ele observa você por completo, ele observa a mim por completo. Mas ele quer ver dentro de mim, dentro de você, a bondade. Ele nos trouxe e colocou ao mundo para que a gente fosse obediente e obedecesse as suas palavras e os seus ensinamentos. Então esses três juízes aqui, eles tiveram o período dele e foram obedientes a Deus. E o povo, mais uma vez, viveu na presença de Deus. Porque era assim, é um povo desobediente, como é nos dias de hoje. O povo no geral, no sentido geral,
se fizer uma pergunta, você conhece a Deus? Vai dizer, conheço. Você ama a Deus? Amo. Aí deveria nisso aí se fazer uma pergunta. Mas tu tem raiva de algum irmão teu? Tu odeia algum irmão? Deseja que ele não cresça na vida? Deseja que ele não tenha nada? Sabe? Tu faz fofoca da vida dele? Tu fala mal? Sabe? Tu procura menosprezar? Se tu faz alguma coisa dessa, como é que tu pode dizer que ama a Deus? Quem ama a Deus, a gente ama as pessoas com as qualidades dela e os defeitos. Porque só quem pode mudar defeito meu ou seu é Deus. E quando a gente busca a Deus e o Espírito Santo vê em nós o desejo de mudança em nossa vida, ele vai nos ajudar. O Espírito Santo, ele vive entre nós. Mas para agir na tua vida, para agir na minha vida, é preciso que eu busque a ele incessantemente. E com o tempo ele vê que realmente eu estou querendo mudança na minha vida. Aí ele vai começar a agir. Não pense porque é hoje que eu estou com problemas, aí eu vou buscar a Deus hoje, incessantemente, e Deus vai resolver meu problema hoje. Nada disso. Deus vai deixar eu sofrer um pouco, que é para eu realmente me arrepender dos meus atos, dos meus pecados, das coisas erradas que eu faço. E no tempo de Deus, que está lá em Eclesiastes 3, tudo nessa vida tem seu tempo, tem um momento e a hora, e ali é o tempo de Deus. E no tempo de Deus, ele vai olhar para mim e vai ver se realmente dentro de mim houve mudança verdadeira. Porque você é provado no sofrimento, mas é provado também quando não existe sofrimento. Então veja que a Bíblia diz que nos fins do tempo, quando vinha as tribulações, quando passar pelo período do arrebatamento, você vai ter 1000 anos. 1000 anos de paz neste mundo, né? Sem sofrer, sem passar perseguição, sem sofrer dores nem nada, sem envelhecer. Esses 1000 anos que você vai passar, depois Satanás vai ser solto. E a palavra diz que vai arrebatar uma multidão, incontáveis. Mas é nesse período aí que Deus quer provar a sua fé daqueles que ficaram. Certo? Porque Deus não construiu a terra para destruir, mas para fazer uma limpeza geral nela. Né? E como diz em Isaías, implantar a sua nova Jerusalém, como também diz em Apocalipse. Então é importante que a gente saiba que a cidade santa de Deus não vai habitar homens e nem mulheres com pecado. Aqui na terra, nós vamos trabalhar todos os dias pela santificação. Mas aí, quem vai fazer a mudança na tua vida e na minha é o Espírito Santo. Mas ele vai observar o meu esforço para ser perfeito. Não é fácil, no mundo em que vivemos, dizer que amamos ao nosso próximo como a nós mesmos, como amamos a Deus. Mas a gente precisa lembrar, começando por aí, que o amor ao próximo é você amar ele do jeito que ele é. É você não acusá-lo de nada. É você não condená-lo de nada. Mas é você levar uma palavra de amor, uma palavra de carinho, uma palavra de sabedoria. Porque a Bíblia nos ensina a ser manso e humilde de coração. Mas às vezes, quando as pessoas fazem algo contra você, você se ira, você fica magoado, você não quer mais conversa com fulano, você fica distante.
Isso é verdade, isso acontece. Mas é preciso que a gente não deixe morar em nós essa raiva, essa mágoa, essa ira. O Espírito Santo está ali para nos ajudar. Porque o único neste mundo que veio e aceitou tudo isso de bom agrado, não. Mas aceitou porque deveria cumprir o que Deus determinou para ele, foi Jesus Cristo. Ele sabia que Judas estava ali, não era com interesse de servir a Jesus. Os interesses de Judas era outro. E ficou responsável por uma parte onde ele era desonesto, que era cuidar das finanças. Então, Jesus sabia que Judas o ia trair por 30 moedas, porque já tinha sido profetizado que iria acontecer isso com a vida de Jesus. Mas Jesus tinha uma determinação de Deus, que deveria cumprir tudo aquilo que Deus determinou para ele. O nome disso se chama obediência. Cumpriu tudo. E você vê que no sermão, na oração, no horto, em que ele estava prestes a ser entregue e a ser castigado, né? Passar por aquele tipo de castigo que nenhum ser humano consegue. Jesus sabia de tudo aquilo. E ele pede diante de Deus que afaste de mim esse cálice. Mas no mesmo momento, Jesus disse, mas que seja feita a sua vontade. E tem que ser assim na nossa vida, tem que ser assim nos dias de hoje. Tem que ser feita a vontade de Deus. Não tem que ser feita a minha vontade. Eu posso até ter desejo. Às vezes a raiva bate e às vezes o cara tem o desejo de que se fulano fosse castigado da mesma maneira. É assim que a humanidade deseja para o outro e não deve ser dessa forma. Sabe? Mas nós somos humanos, somos carne. E a palavra diz que o salário do pecado é a morte. Foi pelo pecado que a gente hoje dependemos exclusivamente e totalmente de Jesus Cristo para a nossa salvação. É por isso que o povo de Israel desobedecia. Quando Deus levantava um homem, e eles iam e obedeciam. Mas eu obedecia porque seguia aquele homem que recebia de Deus as mensagens. Então aquele povo naquela época não tinha o Espírito Santo para o alertar, para você ir buscar. Nós temos. Nós temos o Espírito Santo. Ele habita entre nós. Nós temos as religiões nos dias de hoje, que muitas vezes foge do ensinamento verdadeiro. Mas é por isso que estamos aqui, estudando a palavra de Deus. Para que a gente não seja enganado. Para que a gente não seja ilubriado por palavras bonitas, por palavras de salvação imediata, por palavras de bênçãos e curas imediatas, de riquezas imediatas. Nós sabemos que Deus é o ouro da prata, e muitos usam esta frase para justamente colocar na mente das pessoas que se você fizer algo, se você der as suas pequenas posses financeiras que você tem para aquela congregação ou igreja, Deus vai te encher de bênçãos. Deus vai te prosperar. Então, é importante que a gente entenda que as bênçãos que Deus vai dar na nossa vida, ela depende de mim. Ela não depende de pastor nenhum, de padre nenhum, de evangelista nenhum, de apóstolo nenhum, que eles se autoproclamam dessa forma. Mas Deus deixou 12 discípulos, mais 70 pessoas, para ir evangelizar, que a palavra diz, idem e levem a minha palavra, a boa nova. Levem para todas as pessoas. Levem de coração. E onde você chegar, que aceitarem a palavra, ali fique, ali coma, certo? Ali beba.
e leve e pregue a palavra, mas aquele também que não aceitar, ao você sair dali, bata o pó dos seus pés, para que você não volte mais, né? E a gente vê nas cartas, Paulina, Pedro, Judas, João, certo? Os ensinamentos, quando você vai ler, de levar a palavra de Deus, certo? E quando você insiste demais em levando a palavra de Deus a uma pessoa e ela não está nem aí, a palavra diz que não dê as pérolas aos porcos. As pérolas é a palavra de Deus. E os porcos são aqueles que não querem ouvir a palavra de Deus. E você fica insistindo para que ele aceite de todo jeito. Não. A palavra não veio para ser empurrada a goela abaixo, para ser forçada a pessoa aceitar. Não. Ela veio para que você tenha o interesse no início e depois o Espírito Santo faz o restante quando vê que você está interessado. Como eu digo aqui direto, nenhum daqueles profetas fizeram algum curso de teologia para ser uma liderança de Deus. Então, o Espírito Santo ele está ali para colocar a palavra de Deus na tua mente e fazer tu entender o que a Bíblia nos diz. A Bíblia é o único fundamento de fé e salvação. É a Bíblia. É por isso que é preciso a gente ler todos os dias, certo? São 66 livros. Mas se você ler todos os dias um capítulo ou alguns versículos, você durante o ano você lê a Bíblia toda. E você vai notando ali no rodapé da Bíblia, ou riscando ela, que você pode marcar para você não se perder, ou anotando em algum caderno, alguns versículos ou algumas parábolas, como nos evangelhos, que foi escrito quase todo por parábolas, e você vai procurar tirar dúvidas, porque hoje nós temos uma ferramenta chamada celular, que em vez de servir para o nosso bem, as pessoas usam para o mal, mas ela pode nos tirar dúvidas que você às vezes tem de alguma palavra, através dela, do celular. Então, é preciso que a gente coloque primeiramente em nosso coração o desejo de conhecer a Deus. E o desejo de conhecer a Deus é lendo a Bíblia. É você colocar no seu coração, em sua oração, que o Espírito Santo oriente você quando estiver com a Bíblia aberta, para que as palavras de Deus entrem em sua mente e você entenda. Então a gente vê que o livro de Juízes, né, teve 12 juízes, né? Mas Eli e Samuel, que Eli era sumo sacerdote e Samuel foi profeta, né? Juiz e profeta, que Deus levantou, certo? Na casa de Eli. A história de Ana, né? Nasce Samuel. É uma história linda, bonita, e a gente vai chegar nela, tá certo? Então, meus irmãos, que a gente aprenda que naqueles tempos que o povo era desobediente, não é diferente nos dias de hoje. Ai da gente, ai das outras nações, se Deus não tivesse, se Jesus Cristo não tivesse levantado o apóstolo Paulo, a gente não teria conhecido a palavra de Deus. Porque a gente vê que Jesus andou com 12, com seu ministério, ensinando ao povo. Jesus veio da família de Judá, Jesus veio da descendência de Davi, né? A mulher do fluxo de sangue, quando ela grita, né, que só queria tocar na orla de Jesus para ser curado. Quando o cego grita, filho de Davi, é porque ele entendia, ele era judeu, e Jesus veio cumprir as leis judaicas, a lei de Moisés, e ele cumpriu, mas ele deixou na própria lei, que ele sabia que nenhum homem poderia cumprir, uma lei com 600 artigos, 10 mandamentos, 600 artigos.
Saberia que nenhum homem cumpriria. Então não existiria salvação nenhuma para nenhum. Ele teve que vir morrer para dar a gente a salvação pela graça. Um dom é merecido. Não somos merecedores desse dom que Deus deu a nós através do seu Filho Jesus. Então, nesta manhã de quinta-feira, você em casa que está ouvindo o programa, que vai ouvir mais tarde, através da Folha Itaenguense, através do YouTuber do nosso amigo Júlio Filho, da Folha Itaenguense, você também tem a oportunidade de assistir todo o programa, de abrir a sua Bíblia em Juízes capítulo 12, verso 8 a 15, e você vai ver a história do juiz Abissã, Elão e Abidom. E o próximo juiz que a gente vai começar a estudar na próxima sexta-feira é Sansão. Quem não conhece a história de Sansão, né? Até filmes foram feitos da história de Sansão. Então você vai ver que Deus sempre levantou um homem para liderar o seu povo. Por quê? O povo, depois do pecado no Éden, viveu na rebeldia, certo? Fazendo as coisas ao seu próprio modo e achando que era certo e correto. Mudou alguma coisa de Adão para cá, do Éden, do primeiro livro da Bíblia? Nos dias de hoje é diferente. Nos dias de hoje o homem acorda pela manhã, ele agradece a Deus pela vida. Ele acha que a vida é dele. Ele acha que pode fazer o que quer. É assim que às vezes nós achamos, né? E na maioria se acha dessa forma. A vida é minha, eu faço o que eu quero. Não é assim que dizem, né? A vida é minha e eu faço o que quero. A vida não é nossa. A vida é de Deus. Quando Ele lá fez o mundo, 90%, 99% Ele fez só. Estava junto dele sempre o Espírito Santo e Jesus. Mas Ele fez só. Mas na hora de fazer o homem, que era uma coisa delicada, foi os três, que é os três em um, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que junto, ele diz bem claro, se você ler, está no plural, façamos o homem a minha imagem e semelhança. Certo? Então ali, quando Deus formou o homem do pó da terra, o homem era somente uma imagem, como as esculturas que hoje tem, né? As esculturas que hoje você olha de um líder político, uns santos que tem nas igrejas católicas e santos que tem em outras igrejas também, que é levantado. Então, às vezes, líderes religiosos que também é cultuado como santo, né? De algumas igrejas evangélicas, né? Então, ali não tem vida, porque enquanto Deus levantou o homem, enquanto Deus tinha o homem somente como uma estátua, mas Deus colocou nele o quê? O sopro de vida, a sua vida, Deus colocou no homem. O sopro de vida fez ele abrir os olhos, fez ele andar, ele viver. Então o homem passou, que você vê a Bíblia em Gênesis diz que o homem passou a ser alma vivente, certo? Não habita no homem, não habitava no homem o Espírito Santo. Ele era uma alma vivente para ser obediente a Deus. E a palavra diz que Adão caminhava com Deus no paraíso. Veja que tamanha intimidade tinha. Adão caminhava com Deus no paraíso. Mas a gente conhece a rebelião que houve no céu e a precipitação de Satanás à terra, né? Era o anjo de luz de Deus e foi precipitado à terra. E aí começou a perseguição ao que Deus fazia. E a primeira foi através da mulher que Deus levantou da costela do homem, né? Da costela de Adão.
e ela comeu do fruto proibido, porque Deus determinou no paraíso que de todas as frutas ali ele poderia comer menos de duas. Não é que aquelas frutas Adão não pudesse comer, da fruta do bem e do mal, né? Não era que ele não pudesse comer. Deus determinou para ver até onde ia a obediência dele. Mas aí a mulher foi, comeu, deu a Adão, e Adão comeu. E aí descobriram que tinham pecado, porque começou a ver algo nele que eles não tinham a ciência disso, não tinham o conhecimento. Quando você tem seus filhos, eles novinhos, 5 anos, 6 anos, eles andam nu e para ele está normal. Era assim que a gente ia viver no mundo. Sem malícia, né? Sem conhecimento que aquilo ali é errado, é certo. Então o homem cresceu tal, e começou a bater nele o quê? A inveja. Caim mata Abel. Começou o homicídio no mundo. E aí vai a história, vai a história. E a humanidade dele hoje é desse jeito. Então às vezes a gente bate no peito e diz, a vida é minha e eu faço o que eu quero. A vida não é minha não. A vida é de Deus. E se ele vê arrogância demais no ser humano, ele tira do mundo. Sabe? Então a gente precisa ser humilde e reconhecer que ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é maior do que ninguém, e que a única nossa dependência é de Deus. Certo? E que estamos aqui na terra para fazer o bem a todos, independente da maneira que a pessoa é. Porque quem transforma a tua vida, quem transforma a minha vida é Deus. E para isso precisamos obedecer. O que aconteceu com Jesus foi obediência. Jesus não queria que aquilo acontecesse com ele, porque ele sabia o tamanho do sofrimento. Mas ele disse, seja feita a tua vontade, meu Pai. Né? E quando estava na cruz para morrer, né? Quando deram esponja com água e vinagre a ele, esponja suja onde os soldados se limpavam com ela, bebeceu no vinagre e deu a Jesus. Ali, depois daquilo ali, ele olha para o povo e diz, está tudo consumado, né? E diz antes disso, do Tetelestai, Jesus diz, perdoai eles, Senhor, porque eles não sabem o que fazem, né? Então, hoje a humanidade. A humanidade se acha que pode fazer tudo, mas só quem pode é Deus. Então, enquanto estamos com vida, ainda há tempo de reconhecer a Deus, né? Então, nessa manhã, eu quero agradecer a todos os nossos ouvintes. Este programa é exclusivo para nós estudarmos a palavra e que você em casa possa ler, possa estudar e compreender o que Deus quer para o teu coração. Então, vamos agradecer, que estamos no nosso momento final, né? Eu quero deixar aqui nesta manhã beijos e abraços da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, no coração de todos os nossos ouvintes, de todos os nossos irmãos evangélicos e de todos os nossos irmãos católicos. Que o Senhor possa nos dar um dia de muita paz, de saúde e felicidade. Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer por mais uma realização do programa Estudando a Palavra de Deus, que o Senhor possa nos dar durante todo o dia de hoje um dia de muita paz, de muita felicidade, realizações e que possamos estar sempre na tua presença. Obrigado, Senhor, em nome do teu Filho Jesus Cristo, te agradecemos hoje e sempre. Amém. Obrigado, tenham um bom dia a todos. ZYX 824